Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos, juntos novamente, mais um domingo dos nossos estudos. E hoje eu gostaria já, no início, né, vocês já devem ter visto aí o post, mas eu sinto a necessidade de parabenizar o Quinca. É um amigo querido, um companheiro na casa espírita, é alguém com quem eu espero muito que Jesus me permita compartilhar ainda muito do mundo próximo. Então, Quincas, meus parabéns. Muitas felicidades. Que você tenha saúde, tenha alegria, tenha a sua voz também para nos alegrar e nos encantar sempre, que tenha a tua presença, ainda por muito e muito tempo, próximos a todos nós. Tenho certeza que todos nós desejamos muitas felicidades para você e que sentimos muita falta também, viu, meu amigo? Porque apesar do contato online, não é a mesma coisa. A gente sente muita falta
de encontrar você toda semana, viu? Então vai aí os meus parabéns e os parabéns aí em nome dos companheiros que estão conosco, né? Nesse nosso estudo. Bom, hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro Convite à Vida, da Joana de Ângeles, a lição hoje de número 28 é Convite à Humildade. E Joana cita o capítulo 11, versículo 29 de Mateus, para encabeçar o seu estudo, no qual o texto diz: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo esse livro, Convite à Vida de Joana, é um livro muito especial. Tenho a impressão que vocês que estão acompanhando conosco também conseguem apreciar esse conteúdo riquíssimo de Joana. Então, essa é uma das lições preciosas que esse espírito nos traz, apresentando nuances sobre a humildade que nos fazem parar para pensar, que nos fazem meditar. Não é incomum que as pessoas achem que a humildade seja subserviência. Há muitos, inclusive, que ligam a humildade à fraqueza, à apatia, à timidez excessiva. E há uma série de características que nos levam a olhar para alguém e achar aquela pessoa passiva demais. E aí muitos entendem isso como sendo humildade. E Joana vem dizer que não. Então ela apresenta no seu texto uma riqueza muito grande. Porque ela fala primeiro que para muitos daqueles que são incapazes de obter, quer dizer, aqueles que se encontram, que têm profunda dificuldade de serem humildes, não conseguem ser humildes. Eles geralmente criticam a humildade dizendo que ela é fraqueza. Inclusive aqueles que dizem que é até uma covardia. Para Joana, há também aqueles que são pessimistas. E diz ela que, às vezes, muitos pessimistas trazem com eles junto também uma dose significativa de orgulho. Então, que para eles, para os pessimistas e orgulhosos, em geral, eles detestam a humildade. Talvez porque reconheçam que são incapazes de consegui-la mantendo essa forma egoísta e pessimista de ser. Diz ainda a Joana que para os que são derrotistas, eles em geral não dão muito valor à humildade. Eles a subestimam. Então, eu acho que nada vale a pena, eu não consigo nada, então, humilde? Humilde não é nada. Mais ou menos assim que eles pensam. Diz Joana que os falsos, quando muitas vezes eles se dizem fortes, mas no fundo são fracos, eles não conseguem ser humildes. E também desconsideram. Eu não consigo ser lá no meu íntimo. Então é porque ela não vale a pena. Não preciso nem tentar. Joana vem falar, num parágrafo muito significativo dessa lição, o seguinte: sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda, louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos bons e a excelência do bem. Diante desse enunciado de Joana, eu parei um pouquinho e comecei a meditar sobre isso. Ela trouxe aqui várias situações de dificuldades, de dores, de ausências, de carências que todos nós temos.
Aqueles que nunca tiveram nenhuma dessas dificuldades, com certeza ainda vão ter. Porque é uma característica do mundo em que nós nos encontramos. Enfrentar os reveses, os grandes desafios, principalmente porque, em geral, os desafios estão conosco. Não são desafios externos somente, são muitos internos, de nós para conosco. E por que será que a humildade auxilia nesses momentos? Nesses momentos de pesar, de angústia, de desafio. E eu parei um pouquinho para meditar sobre isso. E engraçado que meditando sobre a humildade, sobre o texto que a Joana apresenta, eu me recordei de outra lição que eu já tive a oportunidade de estudar. E que falava da oração. Por que nós devemos orar? Alguns podem dizer para nós que não vale a pena orar, que nós nem precisamos orar. Porque, em geral, eles podem nos afirmar dessa forma. Deus já sabe de tudo. Deus sabe tudo que nós já fizemos, Ele sabe até mesmo aquilo que nós vamos fazer. Ele nos conhece antes mesmo de nós. Porque a realidade é que ainda não nos conhecemos, como um dia viremos a nos conhecer. Talvez quando espíritos já mais libertos da materialidade, dos enganos, dos preconceitos, dos nossos erros de avaliação, nós possamos dizer, eu me conheço. Por enquanto, não. Nós conhecemos pequenas frentes nossas. Conhecemos já algumas características e reconhecemos já algumas sombras, mas não todas. Não todas. Então, quando você ora, não é porque você está dizendo que Deus não sabe quem você é, que Deus não sabe o que vai te acontecer. Quando você ora, você não está dizendo para Deus o que Ele não saiba. Ele sabe mais do que você. Quem você é, o que você precisa. No entanto, quando nós oramos, nós nos colocamos abertos ao auxílio divino. É dessa forma que eu me vejo. Eu busco sintonia com o Pai. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. E eu acredito nisso. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda. Eu não acredito que haja um único ser na Terra, a não ser Jesus, que não precise de um auxílio de alguém maior. De alguém que saiba mais, que ame mais, que ampare mais, que dê forças, que te traga luz, que te apoie, que ouça e que tenha palavras amorosas. Eu acho que todo mundo precisa. Então, quando eu oro, eu reconheço. Há uma série de movimentos em mim quando eu oro. É claro que esse orar que eu estou falando, para nós espíritas, nós já ouvimos falar muito disso, não é aquela reza decorada. Né? Não é quando você pega e reza, está pensando em outra coisa. Né? Eu oro. Eu sintonizo com o Pai. E por que eu fiz esse link? Quer dizer, estudando sobre humildade, me lembrei da oração. Eu acho que é porque não tem jeito de eu fazer essa oração sem ser humilde, mesmo que seja naquele instante. Porque eu posso ter muitas sombras e fora daqueles instantes, de repente a minha sombra da arrogância, do orgulho ou do egoísmo, ela muitas vezes sobreleve a humildade que eu quero exercitar. Mas quando eu oro, porque eu me dirijo a Jesus, me dirijo ao Pai, ou me dirijo a Maria,
nossa mãe, ou eu me dirijo aos mentores, aos espíritos benfeitores. Eu me dirijo a eles porque eu me reconheço carente, no mínimo, de luz, de novas forças. Então, é preciso uma cota significativa de humildade no meu ato de orar. É preciso humildade no meu viver. Porque nós espíritas já falamos muito nisso, dessa conexão que nós precisamos ter com o Pai. Nós espíritas estudamos tanto a lei da sintonia, nós estudamos tanto as questões das influenciações dos espíritos, as questões das obsessões, dos tormentos que nos visitam. Nós já falamos aqui que quem somos define quem nos acompanha a nível espiritual. Quem eu sou, que eu sinto, que eu penso, que eu faço, indica, via de regra, as energias que eu estou chamando para virem a mim. Eu atraio. É por isso que quando eu penso mal, faço mal e sinto mal, parece que fica pior. Por que fica pior? Porque eu estou adicionando. Eu estou emitindo coisas negativas e atraio mais negativas. A humildade, ela me faz reconhecer em mim que eu possuo sombras. Que eu tenho essas dificuldades, vamos dizer assim. Eu às vezes penso mal. Eu às vezes sinto mal. Eu às vezes ajo como não deveria agir. Eu às vezes não consigo manter aquele padrão mental e de sentimentos que eu gostaria muito de ter. Mas eu estou buscando exercitar a humildade. Nesse exercício, quando eu me recordo que existe o Pai que vem em meu auxílio, e eu sou humilde para reconhecer essa necessidade, eu já estou mudando. A misericórdia de Deus é infinita. O auxílio dos espíritos amigos, que trabalham em nome deste Pai, em nome deste amor, que é compassivo sempre, que acolhe sempre, que consola infinitamente. Então, estes amigos espirituais que vêm em nosso auxílio, eles não esperam de nós a perfeição, mas eles esperam de nós uma pequena cota de humildade, que abre, a meu ver, a possibilidade dessa busca nossa, que é o início de uma sintonia melhor. Continua Joana dizendo nesse texto que a humildade ela chega e dulcifica a amargura. Então eu estou muito amargo. Mas se eu consigo exercitar a humildade em mim, essa amargura vai cedendo. Ela vai sendo adoçada. Porque na minha humildade eu começo a olhar ao meu redor. E eu consigo ver a beleza. Que quando eu me volto só para a amargura eu não consigo ver. A humildade, segundo Joana, ela também balsamiza qualquer ferida exposta. Por quê? Porque quando eu sou humilde, eu consigo olhar. Não é só eu. Quando eu sou egoísta, egocêntrico, a meu ver, eu olho para mim. E aí eu me sinto vítima. Eu acho que o mundo está contra mim. As criaturas todas não me compreendem, não gostam de mim, não me valorizam. Mas quando eu estou exercitando a minha humildade, eu consigo ver que se esse não gosta de mim, mas eu tenho outros que me amam. Se eu ainda não consigo conviver muito em paz com
com esse núcleo de pessoas, mas eu estou tentando, e por outro lado, eu me dou tão bem com fulano, com beltrano, com cicrano. Ah, eu tenho essa dor. Nossa, eu tenho um problema de saúde terrível. Mas olha só, o sol está brilhando hoje, o céu está azul, eu pude me levantar. Eu pude abraçar um neto, um filho, um companheiro. Eu acho que só quem está exercitando a humildade consegue fazer isso. Eu não sei se vocês já perceberam. Nós viemos trabalhando nesse livro os convites de Joana. Hoje da humildade, mas nós já falamos da aceitação, da alegria, da mansidão, vários convites. Joana vai trabalhando conosco. No fundo, todos estes convites falam para nós de um modo de viver, um modo amoroso de viver. Amorosidade, não aquela amorosidade que a gente tem em relação ao nosso parceiro da vida, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos que nos compreendem, que afinizam conosco. Não, não é dessa amorosidade que eu estou falando. É a amorosidade com a vida. E quando eu tenho amorosidade pela vida, eu aceito a vida. Eu sou humilde, ou pelo menos exercito, dentro do possível, a humildade enquanto eu vivo. Quando eu falo enquanto eu vivo, é porque nós vivemos sempre. Não é só no plano material. Para mim, eu já tive a oportunidade de expressar que nós temos uma única vida. E várias experiências reencarnatórias, várias experiências no plano dos espíritos, várias experiências planetárias, várias experiências religiosas, várias experiências culturais, etc, etc, etc. Mas a vida, nós estamos vivendo. E não vamos parar de vivê-la, nem quando perdermos o nosso corpo físico. Então, estes convites que Joana trabalha, ela vai tecendo uma colcha de retalhos. Os convites são as explicações que ela vem nos trazendo para facilitar o desenvolvimento dessa amorosidade. Porque não se engane, nenhum de nós aqui, encarnado e desencarnado, ouso dizer, já é humilde. Não. Nós estamos exercitando. E queira Deus que nós possamos exercitar com êxito, mais do que exercitamos e falhamos. Bom, mas isso é o que eu penso. Eu quero muito ouvir a opinião da Júlia, a opinião da Sandra, porque são sempre tão ricas para mim. Falam de forma tão querida para mim. Agora é com você, Júlia. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Parabéns para o nosso companheiro Quincas, para a sua família de músicos, que tanto nos alegra o ambiente da Casa Espírita, né, que nos encanta com toda essa juventude que eles trazem, essa beleza por intermédio da música. Parabéns, Quincas. Feliz aniversário. E hoje, como iniciou muito bem Cristiane, Joana nos convida a pensar a humildade. E aí eu fui refletir, fui estudar a respeito desse tema e me deparei com as palavras de origem latina humilis, humilitar, humildar e humus. E todas essas palavras, elas mantêm relação com a palavra humano, né? A nossa espécie. E aí vamos ver o que significa cada uma dessas palavras. Humilis, em latim, significa baixa estatura, alguma coisa
pequena, né? Um objeto, um animal, ou até um ser humano de baixa estatura, era denominado humilis. Humilitar é reconhecer as próprias limitações. Humilitar já é um verbo, né? Reconhecer as próprias limitações. Agir de acordo com a própria consciência. E humildar? Humildar é regressar à própria essência, o humus, porque nós devemos nos lembrar que no mito cristão da criação, né, o mito da criação, sob o ponto de vista cristão, é aquele mito que diz que Deus criou o mundo em 7 dias, né? E a criação se sucedeu até que no 7º dia, Deus, tirando um pouco da argila, da terra, do humus, criou o ser humano. Fez um boneco, soprou e deu vida. Esse ser humano somos nós, fruto da sua criação. Então, humano vem exatamente, né, a origem é humus, terra, solo, argila, porque, segundo o mito cristão, nós fomos feitos desse material, né? Mas como é que a gente pode relacionar essas palavras, né, com aquilo que vivenciamos na nossa realidade, na nossa vida? Bom, no senso comum, quando as pessoas se referem a alguém dizendo que é humilde, é muito comum a gente ouvir assim, ele tem uma origem humilde, veio de origem humilde. E quando a gente ouve isso, a interpretação que se dá é que o sujeito é de origem modesta, né? Muito simples, pobre, sem posses materiais. Então, no senso comum, a maioria das pessoas, quando se refere a alguém chamando de humilde, tem essa conotação, dá esse significado. Só que nós já vimos, e Cristiane apresentou muito bem, que humildade não é isso, né? Humildade é uma conquista do ser humano. Humildade é uma virtude que nós devemos, né, buscar, e nós ainda estamos em trânsito de encontrar. E aí precisamos perceber que ser humilde é justamente a compreensão de que nós somos semelhantes. Ser semelhante, o que significa? Porque assim nós também nos nomeamos, né? Nossos semelhantes. Nós sabemos que não existe um ser humano idêntico ao outro. Por quê? Porque o espírito é a individuação do princípio inteligente. Então, não há ninguém exatamente idêntico ao outro, nem igual. Mas nós somos semelhantes, porque somos todos fruto da criação divina, temos a mesma origem, né? Então, a humildade consiste em perceber as diferenças, respeitar as diferenças, sem cair na superioridade, no personalismo, né? E até na indiferença, que é, digamos assim, um ato supremo, né, de egocentrismo, a pessoa indiferente ao outro, o outro, a pessoa que não tem empatia com o outro, né, que é indiferente, é uma pessoa com um ego super elevado, o que só traz prejuízos a si mesma, né? Porque ser humilde é retirar essas capas que nós vamos trazendo nos nossos sucessivos processos reencarnatórios, que são capas do orgulho, da vaidade, né? Desse sentimento de superioridade que nós fomos trazendo nesse caminho já percorrido, que sabemos que ainda temos que percorrer para podermos nos livrar desses vícios da personalidade, né?
Mas vejam bem, a palavra humildar, o verbo humildar, né, e humilitar, diz exatamente isso, que a gente possa reconhecer as nossas limitações, que a gente possa se encontrar com a nossa essência, e que isso é que nos torna humildes. Mas vejam vocês, ser o que somos é um desafio, né, gente? É muito difícil ser o que somos, porque nós precisamos nos aceitar. Esse eu acho que é o primeiro passo, né, para que a gente possa aprender alguma coisa, né, nessa vida. É o autoconhecimento, a aceitação de si, naquilo que já conseguiu conquistar, nas poucas virtudes, né, que já desenvolveu, e também nos defeitos, nas viciações que ainda possui, né? Por quê? Humildade é algo que a gente vai desenvolver, e vai desenvolver com empatia, a partir do momento em que a gente reconhece a nossa essência, à medida em que a gente compreende como é, e aí vai poder compreender o outro. Porque, sob esse ponto de vista, humildade mantém relação com a fraternidade. Porque se eu sou humilde, eu reconheço a minha origem, a minha essência. Eu me aceito como eu sou. E então, se eu sou humilde, eu tenho mais chances de reconhecer como o outro é, aceitá-lo da maneira que ele é, sem gerar um antagonismo em relação a ele, né? E isso é importante, por quê? Porque por intermédio desse caminho da aceitação, do autoconhecimento, é que nós chegamos à percepção, né? A percepção, que eu já me referi a isso, da nossa identidade como humano, como espécie, da nossa semelhança, das nossas afinidades, da nossa vida fraterna, e isso nos afasta do orgulho, também permite que a gente se afaste de uma falsa modéstia, que às vezes acontece, a gente percebe algumas pessoas que se fazem humildes, mas na realidade não são. Porque é muito interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa quer demonstrar alguma coisa, e quando ela apenas quer demonstrar, mas ela não é de fato, logo o outro percebe. Não há como esconder o que você realmente sente, não há como esconder o que você realmente é. Então, eu penso que a busca pelo autoconhecimento é que permite que nós possamos dar a nós mesmos o valor exato que possuímos. Vejam bem, o valor exato que possuímos. Quer dizer, a gente precisa tirar essas máscaras, essas capas, né, aquilo que nos reveste e que nos afasta da nossa essência. Então, buscar esse autoconhecimento não é um processo fácil. Nós podemos encontrar esse caminho de várias maneiras, né? Seja por intermédio de um processo terapêutico, seja por intermédio da meditação, seja por intermédio de um processo de religiosidade, ao qual algumas pessoas se dedicam com muito afinco, mas sempre é necessário que você olhe para dentro de si, que você busque se entender, né? Essa compreensão de si é muito importante para que a gente possa exercitar a humildade e o bom senso na vida, né? O bom senso. O bom senso é aquilo que a gente trabalhou no domingo passado, que tem a ver com o equilíbrio, né? Nós falamos disso no domingo passado, né? Da harmonia, do equilíbrio. Então, quando você desenvolve um pouco de autoconhecimento, quando você compreende a si um pouco melhor, você vai se afastando dos excessos, você vai encontrando uma harmonia própria, né? Porque, gente, o contrário da humildade
é o orgulho, é o personalismo. O que é o personalismo? É uma ampliação do valor pessoal. A pessoa se sente superior aos outros, ela vale mais do que os outros, né? É como se diz na gíria, né? O rei ou a rainha da cocada preta se acha. Essa é uma pessoa altamente personalista. Tudo vem ao encontro de si. É um egocentrismo exagerado, né? Ela é o centro de tudo. E, por outro lado, quando a gente pensa sob um outro ponto de vista, a gente também compreende que o personalismo, essa ampliação desse valor pessoal, é fruto do apego. E o que é o apego? O apego é uma emoção de disfarce, gente. É um sentimento que se coloca no lugar do outro para disfarçar a falta daquele anterior. E o apego é o disfarce do amor. Então, quando você ouve, por exemplo, uma pessoa dizer assim, eu sou tão apegada a fulano, uma pessoa que é apegada a um objeto ou a uma pessoa, na realidade, ela o quer para si. E o amor não é assim, né? A gente sabe que o amor não tem a ver com posse. Pelo contrário, o amor tem a ver com distribuição. Então, o personalismo é fruto do apego, né? E o sujeito personalista, portanto, ele tem uma insuficiência de amor próprio, porque se ele não consegue, se ele é apegado e não é amoroso, se ele não tem amor, se ele vive no apego a si mesmo e às coisas que realiza, que faz, e que lhe dão um status na sociedade, né? Então, na realidade, o que acontece é que um sujeito personalista tem insuficiência de amor. E quando nós amamos, né, verdadeiramente, nós realizamos aquilo a que Jesus nos convidou. Que Jesus nos convidou a amar a Deus, a amar ao próximo e a amar a nós. Não se esqueçam disso. Não é só amar a Deus e amar ao próximo, é amar a nós mesmos, né? Porque se você não tem amor próprio, se você não se ama, é muito difícil que você desenvolva um amor em relação ao seu próximo. Por isso é que nós ainda sofremos. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer no processo evolutivo, justamente porque nós precisamos desenvolver o amor. Nós ainda não aprendemos a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou e exemplificou, né? A lei divina é pautada no amor incondicional. O amor é a fonte do crescimento espiritual. Então, se nós quisermos crescer, nós sabemos que isso é inevitável, que a evolução, né, é o nosso destino. Mas nós sabemos também, como espíritas, que nós podemos, de alguma maneira, contribuir para que isso aconteça mais rapidamente ou não. Então, qual é a via, qual é o caminho que pode nos levar a melhorar a nós, a melhorar o próximo, aquele com quem nós convivemos, e a melhorar o mundo, o orbe planetário que nós habitamos? Somente o amor. Portanto, o convite de Joana, que é o convite à humildade, não deixa também de ser um convite ao amor. Certo, gente? Essa era a minha contribuição para a noite de hoje. Agora vejamos o que a nossa querida amiga Sandra tem a nos dizer. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite, Quinca. Parabéns pelo dia de hoje. Boa noite, meus amigos do domingo. Quando eu me deparei com o estudo dessa noite, né, sobre a humildade, eu percebi o quanto é difícil definir humildade.
Existem determinados conceitos, determinadas palavras, que quando nós nos deparamos, né, com essas palavras, com esses conceitos, a gente entende aquilo que o filósofo Bertrand Russell, filósofo inglês muito importante da primeira metade do século XX, né, disse: a gente não sabe exatamente o peso e a importância de uma palavra até o momento em que a gente se dedica a ela e tenta definir essa palavra e entender toda a extensão do seu significado. Humildade para mim foi isso. Eu só percebi o peso dessa palavra quando eu me debrucei para estudar sobre a humildade hoje, né? Humildade é uma dessas palavras. A gente vive usando e talvez tenhamos gasto muito pouco tempo, né? E muito pouca energia para entender de fato do que se trata a humildade. Aí eu fiz como a Júlia. Eu fui procurar entender a humildade, né? Através da etimologia, através do sentido da palavra, né? Da origem da palavra. E a palavra, fui lá procurar saber. A palavra humildade tem sua origem no grego antigo. E sua fonte, ela foge um pouco desse conceito que nós temos do termo hoje. Como a Júlia bem disse, né? Que hoje ele é muito utilizado. Ah, fulano tem uma origem humilde, ou fulano é humilde no sentido de poucas posses, né? Então, a palavra humildade tem a sua origem nesse grego antigo e a fonte foge desse conceito que nós temos hoje do termo. A palavra que originou humildade foi a grega humus, que significa terra. Esse mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem, gente, às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil e criatura nascida da terra. Então, primeiro, humus significava terra fértil e depois criatura nascida da terra. E se desenvolveu até ter o significado que conhecemos hoje, humilde. Obviamente, tem a mesma origem em humus e vem do grego humilis, como a Júlia falou, que significa literalmente aquele que fica no chão. Vamos nos deter a isso. Então, humilde, literalmente, o significado literal da palavra humilde seria esse: aquele que fica no chão. Então, tá. Guarda essa pasta aí no computador. Humilde, aquele que fica no chão. E nós vamos fazer uma diferenciação que ela é bem importante. Eu acho essa diferenciação bastante importante, eu quero focar nisso. Nós vamos fazer uma diferenciação entre duas palavras, humildade e humilhação. Então, vamos lá. Humildade não é a mesma coisa que humilhação, apesar de ambas terem o mesmo radical. Tem lá na sua raiz, quer dizer, vem da mesma origem, humus. Ambas têm a ver com vaidade, mas existe nelas, gente, uma diferença fundamental. E nessa diferença eu vou concentrar toda a minha fala. Humilhação é quando o sujeito é ofendido na sua vaidade. Então, vejam bem, humilhação é quando o sujeito é ofendido na sua vaidade, quando ele é posto para baixo. Quando ele é posto para baixo, ele fica no chão porque ele é posto para baixo. Quando ele é rebaixado por alguém, quando ele é tratado com descaso, quando ele é desprestigiado. Isto fere o orgulho dele, isto fere a vaidade dele. Ele sente que tiraram a sua dignidade. Então, na humilhação, a pessoa fica lá no chão também. Só que um outro
uma outra pessoa o rebaixou, o desprestigiou, feriu a sua vaidade, o seu orgulho e o jogou lá no chão. Então, a humilhação vem do outro. O outro é que o joga no chão. Já a humildade é completamente diferente. Na humildade, quem rebaixa, e eu vou falar entre aspas essa palavra rebaixa, né? Na humildade, quem rebaixa, vamos assim dizer, essa vaidade, sou eu mesma. Eu, a própria pessoa. Funciona assim: eu tenho controle da minha vaidade. Quer dizer, eu reconheço essa sombra em mim. Eu sei que eu tenho isso. É um sintoma da minha arrogância, essa vaidade. Eu reconheço isso e eu vou trabalhar isso dentro de mim. Não é uma situação em que eu sou rebaixada pelo outro. Na humilhação, eu sou rebaixada pelo outro. Na humildade, não. Eu reconheço que a Júlia disse, através do autoconhecimento, conhecendo a minha essência, eu reconheço essa sombra que eu tenho, essa vaidade, esse orgulho, então eu vou trabalhar isso dentro de mim. Eu sei que existe isso, que existe essa vaidade, que existe esse orgulho. Então, a vontade, por exemplo, qual que eu chamo de vaidade, o que eu chamo de orgulho? Essa vontade de ser visto, né, de ser observado, seja pela minha inteligência, seja pela minha beleza, seja pela minha condição financeira. Então, eu quero ser visto, eu quero ser observado, eu quero ser destacado, eu quero ser elogiado, eu quero ser confirmado, ou pela minha inteligência, ou pela minha beleza física, ou pela minha condição financeira, não importa. Mas eu quero ser destacado. Eu quero ser visto, eu quero ser observado. Então, eu sei que eu tenho essa sombra dentro de mim, essa vaidade, esse orgulho. Então, na humildade, eu não preciso de ninguém que venha me rebaixar, que venha me colocar lá no chão. Eu trabalho isso dentro de mim, eu reconheço que eu tenho isso, essa vaidade, esse orgulho, e eu trabalho isso dentro de mim, para que eu possa desenvolver essa virtude da humildade. Então, eu controlo, eu administro essa vaidade, esse orgulho. Eu não me deixo ser dominada nem por essa vaidade e nem por esse orgulho, certo? Olha a diferença, então, entre a humilhação e a humildade. Na humilhação, tem o papel do outro que vem me rebaixar, vem me colocar no chão. E na humildade, não. Eu vou trabalhar isso em mim para que eu me coloque lá no chão, no meu devido lugar. Então, gente, na humildade existe um trabalho pessoal que eu preciso fazer, e eu sei disso, tá? Eu não posso usar. Como é que eu faço esse trabalho, então? Eu não posso usar essa momentânea superioridade que por acaso eu tenha, né? Essa momentânea superioridade, ou financeira, ou de inteligência, ou de beleza, para me vangloriar, para que eu possa rebaixar ou depreciar ninguém. Pois eu tenho consciência da imortalidade do espírito. Portanto, eu sei quão passageira é essa condição atual que eu estou vivendo. Isto é apenas um momento no rol das inúmeras reencarnações desse espírito imortal que eu sou. Isso aqui é um pontinho, gente. Cris falou isso muito bem. É uma vida, mas são inúmeros momentos nessa vida. Essa vida aqui, como Sandra, é um pontinho dentro da minha vida como espírito imortal. Então, se existe alguma glória, isso é muito momentâneo e eu não posso me apegar a isso. Lembrando que a Júlia falou do apego, eu não tenho que me apegar a isso, né? Então, como eu estava dizendo, eu não posso me apegar a uma glória passageira porque eu tenho que lembrar o quão passageira é essa condição atual que eu estou vivendo. Isso é apenas um momento no rol das inúmeras reencarnações do espírito imortal.
Portanto, não existe nenhuma razão para eu me vangloriar demais. Ou não tem nada consolidado em mim nessa condição, ou financeira, ou condição de beleza, ou condição de inteligência, nada. É melhor eu ser humilde, pois essa é uma condição que sempre pode ser revertida em função da minha necessidade de aprendizado. Nada, conquista nenhuma é definitiva. Tudo pode ser revertido para o meu aprendizado, tá? Se hoje eu nasci assim, amanhã eu vou nascer assado. Se hoje eu tenho, amanhã pode ser tirado, não é? Então, eu lembrei também que as pessoas que estudam, que aprendem bastante coisas, nunca podem achar que esse saber, né, pode ser uma condição para rebaixar, para tripudiar, para desconsiderar as pessoas que sabem menos. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que as pessoas têm que amar o conhecimento pelo prazer de aprender e não conhecer e não o aprender com o intuito, com a finalidade de se vangloriar e, com isso, inferiorizar aqueles que sabem menos, tá? Então, gente, a pessoa que tem essa humildade do saber é a pessoa que gosta do conhecimento, que gosta do saber, gosta do aprender e gosta de aprender até com quem notoriamente sabe menos do que ela. Eu acho até que essa é uma das características que bem define a humildade. É prestar atenção no que os outros falam, mesmo aquelas pessoas que eventualmente podem ter um nível de instrução, um nível de cultura menor do que a gente. Porque a gente aprende de todos os lados. A gente aprende em todos os momentos. Nós aprendemos prestando atenção no outro e respeitando pontos de vista diferentes do meu, que a Júlia disse agora há pouco, né? Então, eu aprendo respeitando a diferença. Um outro ponto que eu lembrei, também é parte da humildade a pessoa aceitar ser cuidada. Em certos momentos, eu estou mais fraca, eu posso estar carente, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Eu estou mais velho, eu estou precisando de alguém que me ajude a subir uma escada, por exemplo. Tem uma fragilidade. Tudo isso significa uma postura em que a gente reconhece a necessidade de ser ajudado. E aceita isso, gente, como parte da vida, sem se sentir rebaixado pelo outro. Em momento nenhum eu posso entender isso como sendo uma humilhação. O outro quer me rebaixar. Não, é uma necessidade que eu tenho nesse momento da minha vida de ser ajudado pelo outro. Isso é ser humilde. Então, gente, ter consciência dessa imortalidade do espírito é muito importante. É isso que faz com que a gente não se apegue a nenhuma vitória, a nenhuma glória momentânea, porque, como disse o Chico Xavier, tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Tudo nessa vida passa. Então, essas glórias, esse status adquirido, tudo isso passa. Então, eu não tenho que me apegar a nada, como diria a Júlia. Eu tenho que ter consciência dessa imortalidade do espírito e saber da nossa condição de humus. Vou lembrar daquele velho ditado, gente. Viemos do pó e ao pó voltaremos, né? Nosso corpo físico vai voltar ao pó, né? Com todo o status adquirido, com toda a beleza que porventura eu possa ter vindo, com todo o dinheiro acumulado. Fica tudo aqui. Com toda a glória momentaneamente conquistada. Então, gente, essas glórias, elas são muito efêmeras. Elas não podem implicar nenhum tipo de arrogância
ou nenhum tipo de orgulho, tá? Concluindo, gente, a humildade é uma virtude muito importante. Ela é importante para a nossa saúde mental, ela é importante para o nosso equilíbrio emocional e principalmente para a nossa evolução espiritual. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. A humildade é uma virtude que, quando se reconhece como tal, ela deixa de ser. Interessante, né? Quando a pessoa diz assim, eu sou muito humilde. Ixi, dancei. Talvez não seja tão humilde assim, não é mesmo? Bom, então, fechando o nosso estudo dessa noite, para terminar, eu quero deixar uma frase aí, para que vocês possam refletir sobre ela, que é uma frase belíssima de Santo Agostinho, que tem nesse livro que eu amo de paixão, Confissões. Essa frase de Santo Agostinho, eu acho que ela é perfeita para ilustrar esse convite que a Joana nos trouxe hoje. Santo Agostinho diz o seguinte: observe a árvore. A árvore, a fim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra, para depois lançar suas grimpas ao alto céu. Bonito, né? Então, era essa a contribuição. Boa noite, um bom descanso para todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todos. Estrelas dizendo na imensidão, o universo em força desse amor nos invadir. Com ela veio amar toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer simplesmente você. Meu amor, vou dizer, quero você, com alegria de um pássaro, em busca de outro bem. Noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos pra sentir todo o carinho que sonhei. Nosso
Noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos pra sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha, irei. Olho para o céu, as estrelas dizem da imensidão, o universo menor. A força deste amor nos invadir. Então veio a certeza de amar você.